Vamos lá, gente. Aula 3 aqui do segundo ano, determinante e cofator, né? Nossa última aula aqui de revisão de conteúdo. Próxima aula a gente já vai começar então com conteúdo novo. Então vamos lá. Matrizes determinantes, né? O determinante de uma matriz de ordem 1 é igual ao próprio elemento da matriz, pois ele apresenta apenas uma linha e uma coluna. Bem, muito simples, determinante de ordem 1, tá? Se você tem lá um elemento, logo, esse único elemento vai ser o determinante. Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento. Determinante de uma matriz 2 por 2, né, de ordem 2, vai ser calculado primeiro multiplicando os valores das diagonais e em seguida subtraindo os resultados obtidos dessa multiplicação. Aqui, olha só, A vezes o D, nossa diagonal principal, menos C vezes o B. Daqui, B vezes C, mesma coisa. Então, essa aqui vai ser a nossa forma de realizar o determinante de uma matriz 2 por 2. Outra maneira que vocês gostam de fazer também, ou eu gosto de fazer, simplesmente você vai realizar a multiplicação aqui, mas quando você fizer a multiplicação da sua da diagonal secundária, aqui você simplesmente troca o sinal. E aí você simplesmente vai juntar os dois valores. Então multiplica aqui, troca o sinal e junta os valores. Tudo bem? Vamos para a próxima. Matrizes de ordem 3, né? Matriz 3 por 3. Deve-se aplicar a regra de Saros. Neste método, você aplica a matriz de ordem 3, tá bom, gente? Então, a regra de Saros aqui só vai ser possível realizar na matriz de ordem 3 por 3. Tudo bem? Então, como que é o método? Ó, ele consiste em copiarmos a primeira e a segunda colunas à direita da matriz e, em seguida, multiplicarmos as suas diagonais. Então, somar ou subtrair os resultados obtidos. Por que somar ou subtrair? Porque vai depender dos números que você está multiplicando, né? Dos sinais deles. Tudo bem? Outra coisa. Aqui não precisa ser necessariamente as colunas, tá? Pode ser as linhas também. Daí você vai repetir elas na parte de baixo ou de cima da sua matriz, né? Coluna é direita ou esquerda. Daí a linha você vai fazer para cima ou para baixo. Então olha só nosso exemplo. Aqui a gente tem a matriz genérica, né? Todos os elementos. E aqui a gente vai fazer o quê? Ó? Pegar as minhas duas primeiras colunas e eu vou colocar aqui do lado da minha matriz. Ó, vou repetir elas. E aí, em seguida a gente vai fazer as multiplicações. Ó. As multiplicações aqui da minha diagonal principal. Vou fazer as multiplicações. Tá vendo? Ó? As multiplicações. E a secundária. Ó. Vai lá e multiplica. Multiplica. E aí, ó a dica que eu falei para vocês, troca o sinal, né? Faz ele virar negativo, ou se tiver um número já negativo, ele vira positivo, né? Tudo vai depender aqui dos sinais da sua multiplicação. É só multiplicar as suas diagonais e resolver. Vamos fazer o exemplo numérico. Olha aqui. A gente tem essa matriz, certo? Repetir então, ó, essas duas colunas aqui. E realiza a multiplicação. 4 vezes 2 vezes menos 1. Então, menos 8. 1 menos 4 e 1, né? Aqui vai ficar 4. 2 menos 8 e 5, menos 80. Olha a secundária. 1 vezes 2 vezes 2 vai dar 4. Mas como é a minha secundária, a gente coloca ele menos 4, certo? 5 vezes menos 4 vezes 4 vai dar 80 negativo. Mas como é aqui a diagonal secundária, faz ele virar positivo. Tá? Pensa mais você inverter o sinal aqui do que inverter na meio da conta depois. Tudo bem? Menos 1, menos 8 e menos 1. Multiplicando isso aqui, dá menos 8. Como é a minha secundária, diagonal secundária, ele vai virar positivo. Tudo bem? O que você vai fazer com esses números aqui então agora? Você vai juntar eles. Você vai simplesmente fazer a continha aqui com esses números, juntando eles. Com menos 8, com mais 4, com menos 80, com menos 4, com 80 e com 8. Faz a continha de mais e menos. Você vai ver, ó, que essa matriz aqui vai dar 0 o seu determinante. Tudo bem? Então vamos continuar. O fator.
cada elemento de uma matriz quadrada possui o seu respectivo cofator, sendo que este cofator é um valor numérico, é obtido através dessa expressão. Vamos olhar aqui que essa expressão diz para a gente. Ó. Cofator IJ. O que isso significa? Significa que é o cofator na posição específica IJ que ele pedir para a gente. Então, ó, cada elemento, então, todo elemento de uma matriz vai ter uma posição. O elemento dessa posição a gente consegue calcular o cofator. A fórmula é a seguinte. Menos 1 sempre vai estar desse jeito. Menos 1 elevado ao I mais J, a posição aqui, né, do seu número, né? Quem vai ser o I e J dele? E é só você fazer esse menos 1 elevado a essa soma. Vezes D e J. O que é esse D e J? Isso aqui é o determinante da matriz que vai resultar na eliminação da sua I e da sua J, esse elemento aqui, ó. Vamos olhar, por exemplo, que você vai entender mais fácil, ó. Então, dada a matriz A, calcule o cofator C1. Então, eu quero calcular meu cofator na posição 1, 1. Aqui a gente tem a matriz. E a posição 1 é esse meu primeiro número aqui, ó, o número 1. Esse aqui é o cara que eu quero calcular o cofator. Como que a gente vai calcular o cofator dele? A gente vai escrever, então, a fórmula, olha só. O fator 1, 1 igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, que é a posição que o meu número está, vezes o determinante da matriz aqui que resultar a eliminação da linha e coluna aqui, ó, do I e do J desse meu elemento. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Menos 1 elevado a 2, né, que é essa soma. Quem vai ser essa matriz? A matriz, como eu disse, vai ser eliminar, ó, essas duas aqui, ó. Essa linha e essa coluna aqui você vai eliminar. A matriz, então, vai ser essa aqui, ó. Uma matriz 2 por 2. 3, 4, 0 e 2. E aí você tem que calcular o determinante que vai dar aqui. Olha como é simples, ó. 3 vezes 2 é 6. 0 com 4 vai dar 0. 6 com 0 é 6. Então, olha só como é que vai ficar. Menos 1 ao quadrado, como é um expoente par, sempre vai ser positivo. O determinante aqui deu 6. Então, 1 vezes 6, 6. Bem? Então, de novo, gente. Sempre que formos calcular o cofator, algum elemento em alguma posição, você vai olhar a linha e coluna que passa por esse número aqui. Você vai eliminar elas. Esses números aqui vão deixar de existir. E aí, o que você vai fazer? Os números que sobrar, vai fazer uma matriz. Essa é a matriz que vai entrar aqui. Esse D. Você tem que calcular o determinante dela. Tá bom, gente? Entendido o cofator? Não entendeu? Volta o vídeo de novo. Porque o cofator é importante para a nossa próxima aula. A gente tem que aprender a fazer depois o determinante de uma matriz 4 por 4. Tá bem? Então, cofator é só eliminar a linha e a coluna e ficar aqui com o resultado da matriz, ó, do determinante. Então, lembrar dessa formulinha. Tá bem? Aí aqui, gente, uma tarefa. Tentem calcular os determinantes e os seguintes cofatores. Você vai lá, calcula o determinante dessas matrizes. Também você vai calcular esses 3 cofatores aqui. Tá? Você vai calcular os 3 cofatores aqui, os 3 aqui e os 3 aqui também. Então calcula aí, tarefa para vocês. É bom para você conseguir aprender, para você conseguir exercitar, para você conseguir entender como se resolve isso. Bem? Gente, essa foi a nossa aulinha de determinante e cofator. Próxima aula, então, novas matérias. E preste atenção que a gente vai ter mais tarefas no livro para fazer também. Então, até mais, gente. Bons estudos!